O tema da análise de hoje, o tema que eu vou discutir com vocês hoje, que é a questão da escassez de alimentos e do risco à soberania alimentar dos países, é um tema que eu tenho discutido de maneira rotineira aqui no canal. Então, para quem já acompanha o canal, não vai ser um assunto novo, embora eu vá trazer aí alguns fatos novos dentro desse assunto. Então, não é nenhuma discussão que eu já não tenha feito, mas vou atualizar essa discussão com novos fatos, inclusive. Dentro do artigo que eu vou discutir com vocês aqui hoje, eu encontrei várias informações sobre a situação do Sri Lanka, que eu achei bem interessante, não tinha cruzado com essa informação, ou se cruzei não tinha me atentado a isso. Esse artigo trouxe essa discussão, serviu para que eu fizesse várias pesquisas ontem também, inclusive coloquei lá no canal do Telegram alguns recortes de matérias sobre a situação do Sri Lanka no dia de ontem. O primeiro-ministro do Sri Lanka, ele renunciou ao cargo e por causa da crise de abastecimento, por causa do aumento do preço das coisas, as pessoas estão na rua protestando contra isso. E esse artigo que eu vou discutir com vocês aqui, embora o tema central não seja o Sri Lanka aparece dentro desse artigo e achei bem interessante o que foi destacado ali, porque tem tudo a ver com essa discussão sobre escassez de alimentos, crise na cadeia de suprimentos que atinge em cheio o preço dos produtos básicos que as pessoas consomem. Então isso vai corroendo o poder aquisitivo das classes médias e trabalhadoras e isso leva a uma insatisfação muito grande. Tanto que no caso do Sri Lanka o primeiro-ministro até renunciou em função da pressão que o povo fez sobre o governo. E muito do que aconteceu no Sri Lanka é responsabilidade do governo, que tomou medidas extremamente erradas nos últimos tempos. Eu vou discutir um pouquinho disso também aqui nessa análise de hoje. Sobre o portal de onde eu tirei o artigo. Sempre que eu extraio o artigo de um portal, eu dou uma olhada geral no portal para ver qual é o conteúdo da discussão que esse portal faz. Tem ali alguns artigos com os quais eu concordo, outros que eu não acho tão interessantes assim, então a gente faz uma leitura seletiva, mas este artigo que eu trouxe para a gente discutir aqui nessa análise de hoje, e que eu vou deixar disponível para vocês lá no blog do Verdade Concreta, ao final do texto referente ao dia de hoje. O link do blog do Verdade Concreta está na descrição aqui embaixo, mas se tu não quer clicar é verdadeconcreta.wordpress.com. Aí lá no final do texto referente ao dia de hoje, a essa análise aqui, eu deixo o link disponível. Eu sempre deixo lá no final um clique aqui para acessar o artigo citado no texto. Quando tu for dar uma lida nesse artigo, tu vai perceber que tem partes com as quais tu vai concordar, outras partes das quais tu vai discordar. Comigo foi a mesma coisa, mas o saldo geral do artigo é muito bom porque ele traz muitas informações e dentro das informações ali, quando ele traz os links para a gente poder conferir a veracidade das informações, então isso é bastante importante. Esse primeiro momento da análise eu sempre falo sobre o portal de onde eu tirei. A fonte, nesse caso aqui, o portal de onde eu tirei é um portal chamado Epoch Times. Então é um portal que eu acabei encontrando esse artigo e é um portal que tem matérias interessantes, mas tem outras matérias que eu não julguei tão interessantes assim. Então é um momento meio que de falar da fonte de onde eu tirei esses primeiros minutinhos aqui. Tem gente que se irrita, cara, eu vou repetir pela milionésima vez, porque sempre tem alguém que, eu não quero saber dessa parte. A parte das fontes é importante, cara. Então assim, tem sempre alguém que reclama, não sei por que discutir as fontes, porque é de onde tu tira a informação. Essa coisa de querer ver a informação sem saber de onde saiu é só para tu ser massa de manobra, então eu vou continuar sempre comentando isso, fazendo uma discussão teórica, eu vou continuar fazendo, vou continuar indicando filme, livro, então não adianta ficar enchendo o saco, a quantidade de comentários de gente enchendo o saco às vezes irrita o cara. Porque tu tá indicando livro, tá indicando filme, tu tá fazendo uma análise sobre as fontes das informações e sempre tem alguém que quer só que tu fique lendo notícia. Se tu quer ler notícia, leia você mesmo, não vou ficar lendo notícia pra ti, cara. Então sempre tem alguém que quer que eu vou repetir, o escravo doméstico que fique lendo as notícias. Não vou fazer, eu vou discutir a fonte, vou discutir a questão teórica, vou indicar e vou falar o que eu acho que eu tenho que falar. Eu repito isso porque sempre tem alguém que aparece. Se tu não gosta, não acompanha o canal, vá para outro canal. Tem milhares de canais aqui na rede que fazem o bom trabalho geopolítico, político, tem uma diversidade de canais aí, vá para outros canais e não fique apurrinhando aqui nos comentários. Eu vou falar isso, eu vou ser bem aberto com vocês, quem acompanha o canal sabe que eu não vou ficar atendendo, né, mimo de gente que é apressada, então eu vou repetir a mesma coisa, sempre tem, tá? Sempre tem, por isso que eu faço questão de pontuar. Se tu está com pressa, esse aqui canal não é para ti, vai embora. É o que eu digo aqui, sou bem claro nesse ponto.
Então hoje este artigo ele é voltado a discutir a escassez de alimentos e a questão da insegurança alimentar e o risco à soberania alimentar dos países, que é um tema que eu tenho discutido aqui no canal. Essa crise produtiva, a sensação que a gente tem é de que existem forças que estão atrasando de maneira proposital a produção de alimentos, não só a produção de alimentos, mas a produção geral dos produtos. Existe uma crise energética instalada, existe uma espécie de produção andando com freio de mão puxado. Isso aconteceu durante a pandemia por causa dos lockdowns, isso continua agora por causa das sanções contra a Rússia e pelo fato do conflito que está acontecendo na Ucrânia envolver uma região que é a própria Ucrânia, a Rússia e também atinge a Bielorrússia, que é produtora de alimentos e produtora de fertilizantes. Então isso amplifica uma crise que já foi iniciada durante a pandemia. Esse ensejo todo de crise iniciada na pandemia e continuada durante esse conflito que ocorre na Ucrânia, isso produz um cenário favorável para certos agentes econômicos que querem capitalizar em cima dessa crise, forjando um novo cenário para a produção de alimentos. Esse novo cenário para a produção de alimentos a gente vê na proposta do Fórum Econômico Mundial. E qual é a proposta do Fórum Econômico Mundial? É tu promover um reset, um reinício do sistema produtivo alimentar sobre novas bases. E que bases são essas? Bases, tu traz a biologia sintética, carne de laboratório, tu traz a questão da utilização da dita agricultura inteligente que não ataca o clima. Dentre essas medidas, várias dessas medidas foram tomadas no próprio Sri Lanka e isso induziu o Sri Lanka a uma crise alimentar. Por isso que é importante discutir o caso do Sri Lanka, porque ele é uma espécie assim, ele é uma espécie de amostra grátis do que pode acontecer se as soluções que estão aí na mesa não forem pensadas direitinho. Que é o fato de tu dar um cavalo de pau no sistema produtivo e tu não saber exatamente se essa nova forma de produzir alimentos vai conseguir suprir a demanda mundial. Então é preciso discutir isso com seriedade. Os novos padrões que estão sendo propostos para a produção de energia e de alimentos satisfazem a demanda mundial hoje? Essa é uma questão que está colocada. Existe resposta para isso, uma resposta positiva e meios que consigam substituir os meios convencionais de produção de alimentos e produção de energia? Existe isso? Os meios alternativos já dão suporte para a demanda global de energia e de alimentos? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. E isso o artigo discute, por isso que é importante esse artigo, ele é um artigo muito factual. Então, essa proposta do Fórum Econômico Mundial, que não começou durante a pandemia, inclusive o artigo traz discussões já desde 2018, inclusive antes, do Fórum Econômico Mundial insistindo nesse reset alimentar, de repensar a produção de alimentos, repensar a produção de energia. O artigo traz essa agenda. Então existe uma agenda que está atrasando a produção de energia, atrasando a produção de alimentos para forjar um novo cenário. O problema é que este novo cenário talvez não dê suporte às demandas que nós temos hoje. Por isso, o que a gente mais escuta falar é racionalizar o consumo. O que é racionalizar o consumo? É racionar o consumo. Para quem acha que isso vai atingir aqueles que consomem muito, eu peço que reveja o ponto, porque é muito provável que isso vai atingir as classes médias e trabalhadoras, que são aqueles setores que já estão com a corda no pescoço. Inclusive as pessoas que são as camadas miseráveis da sociedade tendem a morrer de fome. Então, o que a gente está vivendo no mundo hoje é o que? Setores capitalizando sobre uma crise. Então vamos discutir alguns pontos desse artigo. Essa primeira parte é para contextualizar a coisa, né? Então vamos entrar agora nos 6 pontos do artigo e vamos ver o que esse artigo pode contribuir para a discussão que a gente costuma fazer aqui. Repito, a fonte desse artigo é Epoch Times e eu vou deixar o link disponível lá no blog do Verdade Concreta depois que eu concluir. Eu concluo esse vídeo, posto eles e depois de 1 ou 2 horinhas eu coloco o artigo lá no blog, vocês podem acessar e ler a análise que eu fiz textual dessa que eu estou fazendo em vídeo aqui.
ou em áudio, não sei se tu está escutando em áudio, ou tu pode ir direto lá para baixo, tu já escutou essa análise aqui, e pode clicar no link e acessar o artigo. Eu indico que acesse, muitas coisas do artigo eu não consegui trazer para essa análise aqui, em função do artigo ter uma bela extensão, assim, não é um artigo grande, mas ele tu vai gastar um tempinho, mas é um tempinho que vale a pena. Primeiro ponto, o governo dos Estados Unidos, então todos esses 6 pontos que eu vou trazer para vocês são anotações que eu fiz a partir do artigo, tá? Então só para pontuar aqui. Então, primeiro ponto, o governo dos Estados Unidos tem acusado a Rússia pelo aumento do preço dos fertilizantes. Isso é uma propaganda que o governo Biden tem feito. Primeiro, para tirar das suas costas a responsabilidade sobre tudo o que está acontecendo. E, lógico, fazer propaganda para continuar armando a Ucrânia muitas vezes com dinheiro público norte-americano. Dinheiro público norte-americano que vira empréstimo para a Ucrânia, e que na verdade é um dinheiro do povo norte-americano que vai para a indústria de armas norte-americana, porque as armas que estão sendo utilizadas na Ucrânia contra a Rússia são armas do complexo industrial militar norte-americano. Então, diga-se de passagem, o Joe Biden agora, acho que foi ontem ou anteontem, ele aprovou, anteontem foi domingo, né? Mas acho que foi ontem que isso aconteceu, ou sexta, bom, acho que foi nos últimos dias. O Joe Biden aprovou aí mais uma medida para acelerar a aprovação de envio de armas para a Ucrânia. Isso significa o quê? Flexibilizar os critérios para tu poder usar verba pública para apoiar a Ucrânia, enquanto o povo norte-americano vai muito mal. Só que este artigo aí, ele revela que esse discurso do governo norte-americano ele é farsesco, porque a crise, o aumento do preço dos fertilizantes já é algo observável desde meados de 2021, desde meados do ano passado. A questão da Rússia, ela voltou a elevar o preço dos fertilizantes, que já vinham subindo rapidamente desde meados do ano passado. Eu tenho discutido aqui no canal essa questão dos fertilizantes, mesmo antes do episódio da Ucrânia. Eu tenho discutido no ano passado, já discuti um pouquinho da questão dos fertilizantes. E por que tu tem essa questão dos fertilizantes aí também? Porque as sanções contra a Bielorrússia já vinham promovendo isso. A redução da produção de fertilizantes por empresas ligadas a gestores de ativos que estão envolvidos nessa agenda do reset também tem a ver com isso. Discuti aqui no canal grandes empresas de fertilizante reduzindo a produção de fertilizante. A questão do gás também está envolvida nessa questão dos fertilizantes. E isso o artigo também pontua, inclusive é o meu segundo ponto. O artigo frisa que o gás natural é utilizado na produção de fertilizantes nitrogenados. Então, o processo de produção de fertilizantes nitrogenados, ele demanda gás natural. E como tu tem uma agenda de criminalização do gás natural, de criminalização do carbono, é lógico que tu vai ter duas coisas se somando para conseguir produzir um aumento do preço dos fertilizantes. A crise na Ucrânia, logicamente, que ela aprofunda essa questão dos fertilizantes, porque a Rússia, que é exportadora, e a Bielorrússia, que é exportadora, estão sendo sancionadas. E o fato de existir uma agenda de criminalização do carbono, que é essa agenda ambiental, que eleva o custo do gás, e elevando o custo do gasto também eleva o custo da produção de fertilizantes, já que o gás faz parte do processo de produção de fertilizantes nitrogenados. Então existem coisas que se somam, claro, isso além das sanções contra a Rússia também elevarem o preço do gás. Então tem muita coisa que está envolvida aí. Existem agendas que se amarram para constituir um projeto que está em marcha, que é esse projeto do Great Reset, de reiniciar as relações econômicas, reiniciar as relações políticas, reiniciar as relações sociais, repensar a forma da sociedade produzir, que na verdade se apresenta como uma plataforma ambiental, inclusiva, promotora da diversidade, mas que no final das contas significa aumento do monopólio. Tem muita coisa que se amarra nesse processo para produzir essa realidade que é cada vez pior, embora se apresente melhor. Então, quanto mais os caras pintam com tonalidades coloridas a realidade, mais feia ela fica. A propaganda para as pessoas engolirem esse mundo que está sendo construído, que é péssimo, é enorme. E quanto pior fica o mundo, maior a propaganda aparece. Parece que assim, ó, o descolamento entre expectativa e realidade é cada vez maior. Tu olha para a propaganda, parece que é um mundo perfeito de empresas éticas, pessoas tolerantes. E quanto mais o tempo avança, mais isso é uma inverdade. Mais tu vê as condições de vida do povo sendo pioradas. Classes médias e trabalhadoras cada vez mais empobrecidas. Então...
existe um despregamento entre realidade e propaganda, e as pessoas vão percebendo essas coisas, logicamente, e vão se revoltando com essa propaganda como um todo. Muitas vezes não compreendem, apenas intuem que existe algum descolamento entre a realidade e aquilo que é propagandeado, mas não entendem direito o que está errado ali. Mas a intuição já é importante. Terceiro ponto. Setores poderosos estão atuando para elevar o preço das fontes tradicionais de energia. E para que fazem isso? Para que elevando o preço da energia, das fontes tradicionais de energia, aqui estou falando dos combustíveis fósseis em boa medida, faz com que a energia alternativa no comparativo se torne um pouco mais competitiva do que as fontes tradicionais. Então a questão é inviabilizar algumas fontes em termos de custo para que tu consiga viabilizar as fontes alternativas. A questão é, as fontes alternativas de energia ainda não conseguem suprir a nossa atual demanda de produção. Isso vai elevar o custo da energia, isso vai elevar o custo da produção e isso vai atingir em cheio as classes médias e trabalhadoras. Isso vai tornar o custo de vida mais alto. Então, as fontes alternativas de energia ainda não conseguem suprir. A transição não pode ser feita mediante um cavalo de pau. Inclusive, o artigo até destaca algumas falas do governo norte-americano, algumas das quais até trouxe aqui da Samantha Power, por exemplo, aqui anteriormente aqui no canal, e que falas da Greta Thunberg. Não, quem sabe numa situação de desespero a gente faça alguma coisa. O problema é que o remédio está se saindo pior do que a própria suposta doença. Então, a proposta de solução é que está matando a sociedade. Então, com medo de morrer a longo prazo, a gente mata todo mundo no curto prazo, me parece que é isso. Então, a proposta de solução está sendo horrorosa. A gente está vendo aí organismos que, inclusive, seguraram muito essa discussão, já não conseguindo mais não fazer essa discussão, que é o fato dessa agenda de transformações produtivas está matando a sociedade. Ampliação da fome, ampliação da subnutrição em estágios alarmantes. Então, é preciso pensar uma transição, respeitar a natureza, com certeza, não sou eu aqui um propagador da destruição da natureza. Só que tu tem que fazer isso de forma a não trucidar a sociedade, sobretudo a sociedade mais pobre, que é aquela, inclusive, que tem menos responsabilidade sobre o que está acontecendo. Então, e outra coisa, é preciso denunciar. Uma coisa é a agenda ambiental, outra coisa é o uso da agenda ambiental por parte desses magnatas aí que só querem ganhar dinheiro com discurso verde. E com cavalo de pau produtivo que vai beneficiar eles. Encarece a produção, isso elitiza o mercado produtivo e torna o mercado árido para pequenos e médios negócios. Então tem a questão do monopolismo aí no meio também. Quarto ponto. O artigo destaca que há demagogia ambiental em se falar sobre aproveitar a crise como uma oportunidade para acabar com os fertilizantes. Repito, o artigo destaca que há demagogia ambiental em se falar sobre aproveitar a crise como uma oportunidade para acabar com os fertilizantes químicos. Primeiro porque, acabando com os fertilizantes químicos, tu vai cortar pela metade, pelo menos, várias pesquisas aí, inclusive o artigo cita algumas pesquisas, eu já discuti antes isso aqui no canal, a partir de outros artigos, tu vai derrubar pela metade a produtividade. Isso é uma coisa que ela é um fato. Então, se tu derrubar pela metade a produtividade, tu vai, com certeza, tu vai matar pessoas de fome. Tu vai aumentar o custo da produção de alimentos, vai aumentar o custo dos alimentos. Num cenário de penúria econômica, as pessoas não conseguem comprar alimentos e muita gente vai morrer. Então, está se fazendo demagogia em cima de um massacre contra a sociedade. E está se travestindo isso de uma mudança ambiental. Na verdade, está elitizando o acesso ao consumo de alimentos, ao consumo de produtos básicos. Então existe toda uma demagogia. Tanto é que a fala da Samantha Power, que eu trouxe aqui dias atrás, aparece nesse artigo aí também. Aproveitar a crise como oportunidade. Tanto é que eu destaquei quando eu falei da Samantha Power. Ela fala isso porque ela consegue ir no supermercado e comprar comida. Boa parte da sociedade já está gastando boa parte do seu dinheiro comprando comida. Tu pega o caso brasileiro hoje, a quantidade de dinheiro alocada para comprar alimentos, sobretudo proteína animal, é uma quantidade enorme de dinheiro. Isso que nem começaram a tributar os rebanhos no Brasil ainda, que é uma coisa que deve acontecer nos próximos tempos por causa do avanço dessa agenda aqui dentro da nossa política. Já existe proposta para isso, já vi gente discutindo em embutir na reforma tributária a questão de tributos contra o carbono. Então isso é uma coisa pesadíssima, muito complicada. Quinto ponto,
O artigo destaca a posição e outra coisa importante, tu acaba com os fertilizantes químicos, aí tu vai substituir pelos fertilizantes orgânicos. Isso é uma discussão que o artigo faz muito bem, indico que tu leia. A produtividade vai cair. O caso do Sri Lanka é um caso desse tipo, é o meu último ponto, tá? Então deixa eu entrar no quinto ponto, depois quando entrar no sexto a gente discute um pouquinho isso. Quinto ponto. O artigo destaca a posição do Fórum Econômico Mundial contra o atual padrão da produção de alimentos. Então é um trabalho do Fórum Econômico Mundial desde 2018, pelo menos o artigo destaca, mas eu acho que é anterior até, que é o fim dos rebanhos e o fim dos fertilizantes químicos em função do uso do carbono, inclusive por causa do uso do gás natural na produção dos fertilizantes nitrogenados. Só que uma das alternativas ao fertilizante químico é o fertilizante orgânico, que é esterco de animais de rebanho. Então, se tu acabar com os animais de rebanho, isso o artigo também discute muito bem. Se tu acabar com os animais de rebanho, se tu acabar com os rebanhos, tu acaba até com a alternativa, uma das maiores alternativas ao fertilizante químico. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. É por isso que eu falo de um cavalo de pau. Mesmo com fertilizantes orgânicos, a produtividade cai. É aí que a gente entra no sexto ponto. O discurso é bonito, entendeu? Eu acho interessante essa discussão sobre orgânicos, mas a gente tem que ver o lastro concreto disso em números, em termos de quantidade. Acho bonito, lógico, acho bonito, acho interessante respeitar, mas a gente tem que ver se a gente abastece a nossa sociedade, a gente não vai atropelar as pessoas mais pobres, e inclusive as classes médias. A classe média hoje já está passando trabalho para comer carne também. Não está barato um quilo de carne. O açougue anda vazio. Não sei se aqui o bairro onde eu moro a galera está muito mal de dinheiro, mas eu vou no açougue ali, é uma bola de feno passando na frente do açougue, né, na parte das carnes do mercado. Então não é uma coisa que está... É uma coisa que está desconfortável o custo da carne, o custo da proteína animal. Sexto ponto. O fim do uso de fertilizantes químicos é parte do problema da fome no Sri Lanka, que levou a vários protestos. Então é uma parte do problema. Isso é um aperitivo do Great Reset, tanto é que o Sri Lanka, no último encontro, na última cúpula sobre sistemas alimentares da ONU, que eu discuti no ano passado aqui no canal, o Sri Lanka se apresentou como um país modelo que vai apresentar para o mundo como é ser o primeiro país 100%, abandonando 100% os fertilizantes químicos. O que aconteceu? Destruiu a produção do Sri Lanka. Tanto a exportação do chá, que é importante para o país, daí eu fui atrás para pesquisar um pouco mais sobre a situação do Sri Lanka, quanto a produção interna de alimentos. Isso vai induzir uma produção da necessidade de racionamento de comida. No Sri Lanka, isso gerou uma situação bombástica que o povo arremessou o governante pela janela. O primeiro-ministro renunciou no dia de ontem, por causa dessa aventura de dar um cavalo de pau produtivo. É necessário pensar a natureza? Mas tu não pode matar toda a sociedade, porque a sociedade também é parte da natureza, né? Então, tu não pode acabar com a sociedade, é preciso pensar uma transição, é preciso ver formas de fazer essa coisa. Não assim, dessa forma tu vai prejudicar as pessoas mais pobres. O caso do Sri Lanka é um caso típico de país que embarca numa aventura desses magnatas e se dá muito mal. O governante primeiro falou 100% de proibição a fertilizantes químicos. Depois falou, não, vamos importar uns químicos aí porque não está dando. Quando ele viu, já era tarde demais. Tanto é que em janeiro ele já estava subsidiando os produtores porque os caras tiveram perdas astronômicas na produção. Então é preciso pensar essas coisas direito, né? Porque senão tu mata a sociedade. Então, quando a gente está falando da produção de alimentos, tu está falando da instância mais direta de sobrevivência da sociedade. Isso aí, a barriga roncou, o povo, cara, vai quebrar tudo. Claro, a gente já tem muita gente com a barriga roncando há muito tempo e a gente não vê revoltas. Mas quando essa coisa começa a crescer a tal ponto de atingir setores da sociedade que vão aderir àqueles que já sofrem há muito tempo, quando a coisa se torna generalizada, aí a coisa sai do eixo. Até porque uma parte considerável da economia do Sri Lanka, ela depende da exportação de chá. Então isso é uma parte do PIB do Sri Lanka. Tiago, não sei onde é o Sri Lanka. Vá no mapinha e digita Sri Lanka Mapa Mundi que tu vai ver que tem um histórico daquela região ali de exportação de chá. Fica próximo da Índia, ali do Paquistão também. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam, mantém esse trabalho diário funcionando. Pode apoiar pelo Pix, a chave Pix está na descrição aqui embaixo, é uma chave de e-mail, pixverdadeconcreta@gmail.com.
ou tu pode ajudar pelo Apoia-se. O link do Apoia-se está na descrição aqui embaixo, é apoia.se/verdade concreta. Pode ajudar também sempre no valor que tu quiser, com boleto ou por boleto ou por cartão no Apoia-se. Vou parando por aqui e tchau para vocês.